Fabiano, como é que estava a sua vida quando você chegou aqui na igreja? Como é que você se encontrava? Bem, quando eu cheguei aqui na igreja, como eu falei, eu era dependente, né, de drogas. Eu era usuário, traficava, e eu cheguei aqui na igreja foragido da justiça. No caso, eu tinha uma pendência com a justiça. Você estava foragido e você na época chegou com a dificuldade também que não podia nem tirar um documento, né? Na verdade, bispo, eu aqui na minha caminhada, Deus começou a me tratar, começou a mudar a minha vida, mudar a minha história, começou a tirar os carrapichos, porque quando a gente vem do mundo, a gente vem todo sujo, né? E quando a gente conhece a verdade, como em João 8:32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conforme o Senhor falou, é uma caminhada, né? Não é do dia para a noite. Deus começou a me tratar, começou a moldar, começou a mudar jeito de falar, jeito de agir. E eu adquiri o único documento que eu tinha naquela época aqui na igreja, depois de um tempo, que foi a carteirinha de membro da igreja Nova Vida do Culumbandeira. Esse é o seu único exclusivo documento na época, né? Isso, era o meu único documento que eu tinha na época aqui, que era a carteirinha de membro. Eu lembro quando você marcou um gabinete comigo, né? E que você estava incomodado com aquela situação, porque até então só o Cláudio, né, mais de perto, sabia da real situação da sua vida, e você não podia nem compartilhar com qualquer um, porque era uma situação muito difícil até de falar, né? Mas eu lembro que você marcou um gabinete e disse: olha, eu preciso conversar, porque você já estava vivendo com a Jaqueline, que você começou a namorar e foi viver, não tinha como casar, né? E você disse: como é que eu vou arrumar isso? Porque eu quero casar, eu não quero ficar nessa situação. Só que se eu botar a cara lá no cartório para tirar um documento de casamento, eu vou preso. Né? E como é que foi que aconteceu esse desenrolar dessa parte da sua vida aí? Então, nessa minha caminhada na trajetória de libertação, que nós somos libertos a cada dia, né? Deus começou a me incomodar, porque eu já não vivia mais da mesma forma que eu vivia quando eu era do mundo. Antes aquela situação não te incomodava, Não mas me agora começou a incomodar, né? Mas quando Deus começou a mudar a minha história, eu me senti incomodado, porque eu não tinha um documento. E eu queria trabalhar, eu queria casar, eu queria andar direitinho, porque minha vida já era totalmente diferente, entendeu, bispo? Eu não vivia da forma que eu vivia mais. Então eu queria andar certo. O Espírito Santo de Deus já estava me incomodando. Por isso que eu fiz um propósito com Deus. Comecei a orar pela madrugada, jejuar, até o dia de eu tomar a decisão de fazer o gabinete com o Senhor. Porque eu lembro que eu falei com o Senhor no gabinete: bispo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, que o Senhor me ajude. Porque minha situação é essa, essa e essa. E eu tenho que voltar para pagar o que eu devo. Então eu queria saber do Senhor, se o Senhor poderia colocar um advogado, porque eu não tinha condições de pagar um advogado. Se o Senhor poderia colocar um advogado para me ajudar, para me poder voltar para pagar o que eu devo, que eu sei que eu devo. Então eu tenho que me acertar perante o homem, para me começar uma nova história na minha vida, porque Deus está transformando a minha vida e eu não quero mais viver assim. E aí na época eu sugeri que você procurasse o Ministério de Assistência Jurídica através da doutora Alessandra, né? Como é que foi essa situação? Então, nós procuramos a Alessandra, doutora Alessandra, que inclusive ela nunca trabalhou nessa área, né, jurídica, e conversamos com ela, oramos, né? Minha esposa estava junto comigo na época, nós namorávamos, né? Conversamos com ela e oramos, e ela falou: tá bom, irmão, dia tal, não lembro a data, você volta aqui, traz um documento. Eu falei: mas Alessandra, eu não tenho nenhum documento. O único documento que eu tenho é a carteirinha de membro da Nova Vida. Mas eu acho que eu vou conseguir o número da identidade, que eu tinha anotado, não lembro aonde. E voltamos, né, para conversar com ela no dia que foi marcado. E eu consegui o número da identidade, passei para ela. E eu lembro que ela falou assim: Fabiano, Jaqueline, eu nunca trabalhei nessa área criminalista. Não é minha área. Não era criminal, né? Mas Deus já me incomodou, que é para me pegar o seu caso. Entendeu?
Então eu vou pegar, eu vou entregar na mão do Senhor de novo, porque Deus já falou para me pegar essa causa, e vamos ver o que Deus vai fazer. Você tinha uma pena para cumprir de quanto tempo? Qual era a sua pena? 6 anos e 15, 16 dias. 6 anos e 16 dias. Que você foi para o regime semiaberto e quando você foi, você se evadiu, né? Várias vezes do semiaberto. 27 vezes evadido do semiaberto. No caso, eu não voltava. Uhum. Então, a cada dia, ele ficava mais tempo, né? Aumentava a pena? Aumentava a pena, no caso, aumentava a pena. Cada dia que eu estava foragido, aumentava a pena. Assim como quando a pessoa tem bom comportamento e trabalha dentro da prisão, vai abatendo, né? Vai diminuindo, e quando a pessoa se evade da forma que você fez, vai agravando, vai aumentando a pena. A pena vai aumentando. Tá? E nesse período, né? Que é um período assim, de uma grande interrogação, porque você achava o seguinte, eu posso ir preso, né? Porque eu vou botar a minha cara na telinha, né? E o juiz vai fazer comigo aquilo que ele achar que ele pode e deve fazer. E qual foi a surpresa, né, que a doutora Alessandra aprontou com você? Então, eu queria até passar para a igreja que Deus nos dá a oportunidade de nos consertarmos, né? Eu errei, né? Tinha que pagar o que eu devia, mas Deus só queria uma atitude minha, porque Deus ele já tinha preparado tudo. Então, quando eu tomei a decisão, bispo, de te procurar para me entregar, para me poder pagar o que eu devia, Deus só testificou no meu coração, porque aquele dia foi lindo, né? A doutora Alessandra nos ligou, marcou conosco aqui e falou a seguinte frase: eu tenho 2 notícias para dar a vocês, uma boa e uma ruim. Ah, bem, nós viemos aqui. Quando nós viemos aqui, ela chegou e mostrou um papel que a juíza deu extinção da pena. Enfim, o que eu devia, Deus jogou por terra. Eu não precisei voltar para me pagar o que eu devia, o tempo que eu devia. E a doutora Alessandra e outras pessoas, pode ter até pessoas aqui que entendem e sabem. Eu estou vendo até que o irmão aqui, o advogado, né, nosso irmão, está aqui. Ele sabe que isso é difícil acontecer, porque extinção da pena, muitas pessoas que entendem já ouviram e viram o papel, inclusive está aqui comigo, falaram que é muito difícil disso acontecer. Então, é sobrenatural. E sobrenatural só quem faz é Deus. Então, que o nome do Senhor sempre seja exaltado, glorificado, porque, bispo, nós não somos nada, mas esse Deus, ele deu a vida do seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, na cruz do Calvário. Então, Deus está mudando a minha história, Deus deu a vitória, extinção da pena, veio escrito no papel. Ou seja, e você não foi lá? Eu não precisei voltar. Foi uma juíza que assinou esse papel? Foi uma juíza. Uma juíza. Uma E juíza. ela fez isso sem olhar para você? Eu não vi, eu não a conheço. Só tem o nome dela ali no papel ali. Mas eu não cheguei, nem precisei voltar lá. Não precisei. E inclusive isso foi assim resolvido e dentro de 1 mês. 1 mês foi resolvido. 1 mês estava tudo resolvido. 1 mês. Nessa Deus estava esperando só um passo meu, uma atitude minha. Nessa porque justiça às vezes, brasileira que tudo é muito rápido, né? é verdade, bispo. Porque às vezes só depende de um passo nosso, né? Porque de repente a vitória está pertinho de nós e a atitude que tem que tomar somos nós, né? E Deus prepara tudo. Filho, vai. Quando Deus falar vai, você pode ir, porque quem está na frente é o Senhor. A última palavra é dele. Então ele me deu a vitória. Na verdade, não tinha mais nada te prendendo. Você estava que nem aquele animal, né, que às vezes prende ele num local, depois você tira a corrente dele, ele não sabe mais que não tem corrente e ele não sai dali, porque ele está condicionado a ficar ali. E você estava condicionado a uma vida de criminalidade, de marginalidade, de sempre fugindo e sempre... Você não acreditava mais na possibilidade de uma coisa tão grande como essa acontecer, né? Na verdade, quando eu vivia no mundo, quando a gente vive no mundo, a gente vive cego, né? Então, Satanás, ele tinha me cegado e
Eu sabia que a qualquer momento eu poderia morrer, poderia voltar para a prisão, mas como a minha visão estava cega, eu não estava nem aí. Eu não ligava para nada. Aliás, você foi preso, que você foi tentar fazer o quê, né, na época? Um assalto na casa de um policial, lá em Magé. Um monte de casa e você acertou a casa de um policial. De um policial. O livramento já começou ali, né? Já começou ali o livramento. Naquele dia você podia ter morrido. Podia, apanhei muito. Apanhou Vocês muito. estão rindo porque não foi com vocês. Mas aí aqui na igreja você conheceu a Jaqueline, né? E você contou tudo para ela, como é que estava a sua vida? Contei porque, como eu falei, Deus estava mudando a minha história. E eu conheci ela, começando a namorar, e eu orei mais uma vez e cheguei até ela e falei que eu não poderia ficar com ela, porque eu levava ela em casa às vezes no final do culto, e nessa ida em vida poderia acontecer eu ser parado pela polícia e eles iam me pedir: cadê seu documento? Meu documento era carteirinha, eu não tinha documento. E se eles puxassem, né, no meu histórico, eu poderia ser preso. Então, Deus estava me incomodando para me fazer o certo, não mentir. Então eu cheguei para ela e contei a verdade para ela, como eu estava vivendo, né, para que ela soubesse o que estava realmente acontecendo na minha vida. E a Jaqueline topou assim mesmo? De imediato eu achei que era mentira, né? Porque eu só vi isso em filme, né? Ele, com uma semana de namoro, me jogou uma bomba, né, na mão. E eu falei assim: poxa, se você não quer namorar comigo, fala, porque isso não existe. Mesmo vindo do mundão, eu nunca tinha visto algo assim. E, pelo contrário, naquele momento eu falei que ele estava ganhando uma intercessora para ajudar ele, porque eu já estava quase um ano na igreja, e uma das coisas que eu pedi ao Senhor é que eu não queria namorar, porque eu vim do mundão só pensando em namorado. Então eu falei assim: eu não quero namorar, mas o dia que o Senhor me der um namorado, eu quero uma pessoa que entenda o meu passado. E ele dizia que também orava falando isso. Como o meu passado também foi um passado difícil, o dele também, eu acho que realmente o Senhor tinha nos separado, né? Porque... E foi assim, foi as coisas acontecendo. Ele me contou com uma semana de namoro, e eu vi nele algo, como falei, né, bispo, para o Senhor, que eu não tinha visto em ninguém. Eu vi uma pessoa que realmente queria mudar, uma pessoa que estava com sede de Jesus, uma pessoa que o passado dele não fazia mais parte da vida dele. E eu falei assim: é com ele que eu quero ficar, e eu vou lutar junto com ele, e a gente vai vencer. Eu lembro que Claudinho puxou nossa orelha, falou assim: vocês dois em tratamento não dá. Eu falei assim: não, Claudinho, vai dar sim. Né, Claudinho, lembra? Claudinho foi nosso padrinho de casamento. Pois é. E eu lembro que você me falou, né, na época, você comentou depois que eu fiz o gabinete com ele, que você disse assim: bicho, eu tô com um problema, né? Na época eu era pastor ainda, né? É porque eu trabalho na casa de um general lá no Rio, né? E esse general eu apresentei, porque um dia ele foi lá me pegar, a família queria conhecer quem era o meu namorado, né? Eu apresentei o Fabiano, ele gostou do Fabiano e está chamando o Fabiano para fazer um monte de trabalho lá. Na casa do general tinha um foragido da justiça. Verdade, mas como a palavra do Senhor fala, né? Independente do que seja, né? A gente tem que ser verdadeiro. E foi difícil, mas eu contei a verdade para meus patrões. E eles, claro, imagina, né, um general, a princípio ficou assim, mas eu falei: olha, fica tranquilo, isso aí é o passado dele. Claro que eu tive que só dar uma pincelada, né, eu não ia... Você não falou tudo, né? Claro que não. Falei: olha, ele tem problemas com drogas, passou, né, pela prisão, fui bem assim, mesmo assim eles ficaram, mas eles já gostavam muito do Fabiano, como gostam, né, até hoje eu continuo trabalhando nessa casa, são 16 anos trabalhando lá, e eles sabem de tudo, da minha vida e da vida do Fabiano, então eles puxam muito até eles nossa acompanharam orelha. Cada detalhe, sim, e hoje sim, vibram com tudo que aconteceu. Minha patroa até veio para o nosso casamento aqui, ela veio para o nosso casamento. Amém. Então, quando Deus faz a obra, não pode ser com mentira, né, Fabiano? Por mais doloroso que seja, a gente tem que encarar a verdade e falar a verdade. E contar com a ação de Deus para que as pessoas também não nos julguem, né? Como eu sempre digo na igreja: não julgue,
né? Você não sabe o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. E a gente precisa amar como Jesus nos ama. E é assim que as coisas começam a mudar. E ali Deus começava a mudar a história de vocês. Mas nesse período vocês não ficaram parados dentro da igreja. Como eu sempre falo, não fique olhando apenas o que Deus vai fazer sentado no banco. Vocês se envolveram na obra de Deus e trabalharam em que áreas na igreja? Eu comecei a trabalhar no Ministério Vida Clean, no banheiro. E eu, né, assim que eu cheguei aqui na igreja, a Sandrinha, ela está por aqui, uma grande amiga, ela me chamou para o Vida Kids e eu fiquei no Vida Kids até o dia de sair daqui, né? Então, assim, um ministério que eu amo, faz parte do meu coração. E depois de tanto ele ir lá fazer uma visita, ele caiu para o Vida Kids também. Pescamos eles, né? Na verdade, o Fabiano estava me dizendo o seguinte, bispo, eu gosto muito de criança, muito, né? Então, quando ele ia lá no ministério pegar a Jaqueline, né, ele tinha contato com as crianças que estavam ali e tal, ele começou a gostar, eu quero me envolver nesse negócio aí, né? E a maior parte mesmo do tempo que você trabalhou na igreja foi no Vida Kids, né? Isso, nas foi no crianças. Vida Kids. Eu, conforme o senhor falou, eu ia lá buscar ela e comecei a me envolver, né? E a liderança também do Vida Kids, né? A irmã Raquel, a irmã Áurea, começou a me convidar e como eu gostava de criança e eu gosto de criança, eu comecei a me envolver. E trabalhamos bastante tempo ali nesse ministério, que foi edificante e foi crescimento para a nossa vida. Amém. E você depois teve uma experiência através de um congresso que você fez da juventude. Conta um pouquinho o que representou para você como jovem aquele congresso de jovens que você fez na época. Esse congresso da juventude aqui na igreja, ele marcou muito a minha vida e selou aqui a minha caminhada com Deus para que eu viesse depois vir me batizar, tá? Ali eu ainda usava... Ali é a foto do congresso, né? 2006. Foi o convite dos jovens, né, da juventude da igreja. E eu confesso que eu não queria nem ir, bispo. Eu não queria nem ir. Mas eu fui e Deus mudou a minha história. Confirmou, né? Foi selando. Logo que faltava, porque eu já estava liberto das drogas, de bebida, de uso de álcool. E só faltava ser liberto do vício do cigarro, que eu ainda fumava. E esse congresso aí selou a minha vida. Na volta desse congresso foi quando eu parei de fumar o cigarro. A única droga que eu usava ainda, que eu, né, ingeria ainda, que era o cigarro. E naquela época, o Garden, né, como até hoje, né, está sempre presente nos congressos de jovens. E eu lembro que todo o pessoal que vinha para o Garden, que era jovem, era quase que uma porta obrigatória, né, passar pelo congresso de jovens, porque era uma forma de um impacto, né, com Deus muito grande, como é até hoje o congresso de jovens. Ele é muito importante. Se você tem conhecimento de jovens que estão precisando ter um encontro com Deus, o congresso de jovens é esse momento muito importante. E logo depois veio o batismo, né? Isso. Logo depois veio o batismo. Quando eu passei nas águas, eu ainda era até magrinho. O irmão Ricardo também era magrinho. O irmão Ricardo também era magrinho. Claudinho também. Todo mundo era magrinho, né, Cláudio? Todo mundo magrinho nessa época. Foi benção. E o batismo foi assim um momento também de aliança mesmo, né? Agora já com a vida, vamos dizer assim, transformada, o coração novo, mas o batismo é o sepultamento da velha natureza, né? Só que depois de tudo isso, né, estava faltando o casamento, né? Ou seja, agora já tinha documento, agora já tinha, né, tudo tranquilo, e aí chegou o dia do casamento. Em 2010, né, isso há 7 anos atrás, aconteceu já aqui no novo santuário, já estávamos aqui, né, esse tão abençoado casamento. Muita gente ajudou, na época a doutora Alessandra ali, né, aqui tirou o homem da situação difícil, né, na época foi um instrumento que Deus usou. Então, irmãos, a igreja é isso, a relevância de uma igreja é justamente quando alguém chega com a vida destruída, com a vida toda embaraçada, não sabe nem por onde começar a tirar, né? Igual um novelo, né? Quando embaraça e a gente não acha nem a ponta para começar a desembolar.
e Deus, ele faz isso na nossa vida, né? E também depois de tudo isso resolvido, os documentos tirados, aí começou também a etapa do trabalho, né? Porque agora você tinha documento para poder ser empregado, né? E como é que foi essa situação de trabalho? Agora eu tinha documento, eu já poderia, né, começar uma nova etapa na minha vida de trabalho. E esse Deus que sempre me sustentou, Ele abriu portas para mim. E Deus sempre me honrou, sempre abrindo portas aonde não tinha portas, me dando oportunidade maior até do que eu merecia. E até no meu trabalho, Deus me honrava no sentido de abrir porta em lugares que eu não tinha experiência, bispo. E Deus sempre me exaltando, me colocando para sentar. Você tinha uma escolaridade muito baixa na época, né? Quinta série. Pois é, Quinta série. Você foi trabalhar no SEAS um período, né? Isso. Depois trabalhei. ali você saiu para um outro emprego, mas ainda um emprego muito simples, né? Isso. E lá desse emprego, Deus falou com você através de um homem de Deus que você ia sair do pátio onde você varria para dentro do escritório junto com os homens que mandavam na empresa, né? É verdade. Foi no começo do meu emprego lá. Eu estava no pátio, varrendo o pátio, e Deus usou um irmão que ele ia lá fazer a transferência, né? Chegava na empresa, vinha de outra empresa para lá, para descarregar lá, e Deus usou ele falou para mim assim: varão, eis que Deus está mandando te dizer que Ele vai te tirar daqui e vai te colocar lá no meio dos gerentes, para você trabalhar lá no escritório. E eu confesso que na hora eu olhei para o irmão assim, eu falei: meu Deus, eu cheguei aqui ontem, eu estou no pátio varrendo aqui. Emprego novo, né? Emprego novo, estou novo, pouco tempo de casa, mas a última palavra quem dá em nossa vida é o Senhor, né? Quando a gente serve a Deus e a gente crê verdadeiramente que Deus pode fazer na nossa vida, com certeza Ele faz. E foi assim que Deus fez. Com 6 meses de empresa, eu fui promovido, fui trabalhar dentro do escritório, junto com os gerentes, e tinha até pessoas que tinham mais tempo lá de empresa, que trabalhavam 2 anos, 2 anos e meio, e ficaram assim: como pode? Ele chegou agora, eu já estou aqui há muito tempo, e ele está lá dentro, sentado no meio dos gerentes, das pessoas que são superiores, né, a nós, mas nós sabemos que não foi eu, foi Deus. Tudo é Deus na nossa vida. É sempre Deus que dá a última palavra da nossa vida, que nos coloca sentado entre príncipes e princesa. É Deus. E aí você começou a organizar e veio a compra de um terreninho, né? Agora Isso, ia comprar um terreno para fazer uma casa, né? Passo a passo, Deus transformando e cada vez fazendo algo. Chegou o tão sonhado terreno. Deus nos deu de presente, né, uma quantia, e nós conquistamos o terreno e lá construímos a nossa casa, né? Foi quando nós até conversamos com o senhor que nós íamos sair daqui do Culubandê para ir morar um pouco distante daqui. Você, né? ainda não tinha carro na época e ficou difícil a distância, né? Isso, a gente não tinha carro e nós moramos em Marambaia. Não sei quem conhece aqui, é um pouquinho distante, entendeu? Na época nós fizemos até um gabinete para falar com o senhor bispo, nós agora vamos morar um pouco distante, nós não temos carro, condução é um pouco complicado, e vem do trabalho, acaba o culto tarde aqui, até chegar em casa. Aí você construiu a casa, foi morar nesse condomínio e recebeu um convite para ser síndico do condomínio. Outra experiência que Deus me deu, síndico de condomínio, Jeová. Eu conheci, mas no começo aquele amor gostoso, mas que prova, hein? Meu Deus do céu, ser síndico. Quem já foi sabe disso aqui. Nunca tá bom, nunca tá bom. Por mais que você queira fazer seu melhor, nunca tá bom. Mas ali Deus nos honrou também, e foi uma experiência que Deus nos tratou ali, né? Lidando com pessoas, independente da dificuldade. Mas foi gostoso, foi um tempo bom, mas depois eu saí, não quis mais não. O condomínio estava todo desacertado, né? E aí, Bispo, nós pegamos o condomínio com coisas erradas, gato de luz, coisas erradas, e eu cheguei, ó, pode cortar esse gato de luz, tira isso, vai deixar o portão aberto. Enquanto a gente não consertar aqui, não vai funcionar o portão vai ficar aberto, e as pessoas achando que a gente era general, o general era o patrão dela. Só que quando Deus transforma a nossa vida,
a gente quer fazer o certo, né? Deus nos ensina assim, a palavra do Senhor diz o quê? Você tem que andar certo. Então a gente queria colocar as coisas em ordem lá, mas foi bom, foi crescimento, muitas coisas lá mudaram no condomínio. Porque entendeu? começou a acertar, né? Quando começou a acertar, entendeu? Outra coisa também é que Deus começou a incomodar você sobre esse testemunho, né, que a gente está hoje realizando aqui. E você não estava ligando muito para a coisa, né? Depois eu vejo isso, depois a gente faz, e Deus incomodando meu filho, você precisa dar esse testemunho. E Deus falou, olha, através de um servo que ele usou, da mesma maneira que eu te tirei de lá, eu te boto de volta lá dentro. E o que aconteceu? Quem tem chamado aqui? Levanta a mão. Quem tem chamado sabe, né, que nós não devemos negar, né? Que Deus estava sempre usando o servo dele, onde nós íamos, né? Filho, abre a tua boca, abre a tua boca. Ali o outro Claudinho também, abre a tua boca, testemunha. E eu adiando, achando que eu não era capaz. Mas quem nos capacita é Deus. Deus nos capacita. E eu, por timidez, eu não abri a minha boca para testemunhar. E nós fomos num congresso, onde Deus usou uma irmã lá, e a irmã falou tudo da minha vida, e eu fiquei assim, e no final ainda falou, para você ver que eu sou o teu Deus, se você não abrir sua boca, eu vou te colocar lá de onde eu te tirei. Lá de onde eu te tirei. E mesmo ouvindo isso, irmãos, eu ainda não abri minha boca. Eu ainda tinha aquela retidão, aquele medo. E um certo dia eu fui no Detran ali de Itaboraí, para tirar minha carteira D, habilitação D, fazer a troca de categoria. E estou lá sentado lá, daqui a pouco encostaram 2 policiais civil, com papel na mão, e pediram para me levantar. Você que é o Fabiano? Sou eu. Então vocês me acompanham até a delegacia de Itaboraí, porque você está sendo testemunha de um acidente de trânsito, e você tem que acompanhar. E quando eu saí da sala, a minha esposa estava sentada do lado de fora, assim, porque um pouco antes, nós tínhamos sido padrinho de casamento de um casal, no mesmo dia, foi hora antes, saímos do cartório em Marília, fomos padrinho de casamento dele, logo assim que saímos do cartório, fomos direto para o Detran. E quando eu saí da sala assim, junto com os policiais, eles estavam sentados lá de fora assim, aí eu comecei, meu Deus, mas por que eu tenho que ir? Não, você tem que acompanhar. E fomos para a delegacia de Itaboraí. Quando chegou lá, foi tranquilo, falei, eu não devo nada. Quando chegou lá, ele me colocou para dentro, e ela ficou por lá de fora, o casal. E lá dentro tinha um delegado, e eles falaram assim, ó, Fabiano Magalhães Freud, sou eu sim. Você está devendo, tem uma pendência aqui com a justiça, e você está devendo. O meu subordinado, ele vai fazer uma ligação, e se realmente for você mesmo, você vai ficar preso. Isso foi na sexta-feira, uma sexta-feira. Nós, lá na nossa igreja, onde nós estamos congregando, bispo, nós estamos ajudando a liderança da juventude, entendeu? E nós tínhamos 12 jovens para levar um congresso nesse dia, na sexta-feira mesmo. Inclusive esse casal ia também. E dali, o rapaz voltou, falou com o delegado falou assim, ó, pode tirar seus pertences todos, porque você vai ficar preso. Você está devendo a justiça. Eu falei, mas eu não devo mais nada. Eu tive até um erro no passado, que eu cometi, mas eu já paguei. E não devo mais nada à justiça. Inclusive, eu tenho os documentos de casa, tenho o processo, tem tudo. Tem até o papel da extinção da pena que a juíza me deu. E ali aconteceu uma prisão ilegal. Eu fiquei preso na sexta-feira. Fiquei de sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Você foi parar lá em Benfica, né? Fui parar lá em Benfica. Foi visitar o pessoal do Sérgio Cabral lá? Sérgio Cabral, Sérgio Corte. Sérgio Cabral fazendo churrasco lá em cima e a gente lá embaixo, lá no sofrimento. Clamando, orando. Estava até orando pela vida dele, para ele se converter. Mas aí, lá Deus te fez lembrar por que você foi parar lá, né? Bispo, quando eu cheguei lá, veio me passando aquele filme na mente,
né? E no começo, eu até confesso que eu fiquei assim, por quê? Por quê? Mas Deus começou a me revelar, me revelar. Aí eu fui lá na irmãzinha que entregou aquela para mim no congresso, né? E Deus começou a passar aquele filme na minha cabeça. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou voltando aqui, porque Deus falou comigo e eu não obedeci a voz do Senhor. Entendeu? Na desobediência, eu mesmo na desobediência, voltei lá, porque eu não ouvi a voz do Senhor, ou melhor, ouvi, mas não obedeci. E aí chegou o conhecimento da doutora Alessandra, né? O anjo de Deus na sua vida, e ela correu atrás para te ajudar, mais uma vez, né? Mais uma vez Deus usou essa mulher de Deus, Alessandra. Nunca trabalhou com isso, né? Criminalista, nunca foi, mas isso aí é pra gente ver como é que nosso Deus é. Ela nunca foi criminalista. Da primeira vez, Deus honrou ela, e na segunda vez também honrou. Porque nós sabemos que a gente vive no Brasil, onde pessoas dão um jeitinho, e ela não precisou de jeitinho. Deus honrou ela, porque eu entrei na sexta-feira, no domingo à noite já tinha um alvará de soltura na mão dela já, para me poder sair, e quem fez isso foi Deus. E eu abri minha boca lá, irmão, eu entendi, lá dentro do presídio no sábado. Já começou o testemunho lá dentro? Eu dei meu testemunho lá dentro. Senhor, já que o Senhor me colocou aqui, então eu tenho que abrir minha boca, porque é o chamado do Senhor na minha vida, eu tenho que ser obediente. E eu dei o meu testemunho lá dentro, e eu pensando que nada tinha acontecido. Dei meu testemunho no sábado à noite, no dia que eu cheguei, estava uma confusão danada lá, de noite teve o culto, dei meu testemunho. Domingo de manhã, 2 irmãos encostou na comarca onde eu estava residindo ali naqueles dias, e veio conversar comigo que Deus falou profundamente com eles. Então, nós devemos abrir nossa boca. Eu entendi que eu tenho que abrir minha boca, falar do amor de Deus, porque quem me tirou de lá foi Ele. Deus me deu o papel que está aqui, ó. Extinção da pena, sobrenatural. Quem conhece sabe que não existe isso. Então, só Deus mesmo que faz o sobrenatural na nossa vida. Então, a partir de lá, bispo, eu procurei o Senhor para poder abrir minha boca. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo começou na minha vida foi aqui. E Deus usa e usou homens de Deus para me abençoar. Se você está passando por algum momento, alguma dificuldade, procure seu pastor, procure seu líder, porque foi isso que eu fiz. Eu procurei o bispo, que na época era pastor, abri meu coração, pedi ajuda a ele, e ele me ajudou. A igreja me apoiou. Então nós devemos dar nosso passo, né? Tomar nossas atitudes perante o Senhor para pagar o que nós devemos, né? Perante a terra. E procura seu líder, conversa com ele, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. A gente não precisa estar falando com um, com o outro. Existem pessoas que Deus separa para nós abrirmos nossa boca, conversar, pedir ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar como me honrou, porque o mesmo Deus que eu sirvo, você serve também. Amém, glória a Deus. Queridos, a coisa mais linda que acontece na nossa vida, cada um tem uma história, né? Ninguém tem uma história igual a do outro. Há pessoas que chegaram na igreja de uma maneira muito tranquila, já tinham uma vida organizada, uma família, né, que caminhava dentro dos padrões do mundo, mas ia bem, né? Mas há pessoas que realmente é fruto de um milagre, né? E muitas vezes a gente tem alguém na nossa família que a gente olha e diz assim, olha, eu acho que fulano não tem jeito, não tem jeito. Porque Fabiano, ele, dentro da família dele, que a gente podia dizer a ovelha negra, né? É aquela pessoa que, não, esse aí não tem jeito, esse aí é o problema, né? Esse aí só faz coisa errada, só faz coisa que envergonha a gente. Ele estava me falando que houve uma época que ele chegava a roubar os livros do irmão para vender. O irmão comprava o livro com dificuldade, estava fazendo faculdade, e ele vendia os livros do irmão para comprar droga, né? Então você imagina que ambiente existe dentro de uma casa onde o irmão rouba os livros do outro para vender, para comprar droga, né? O ambiente era muito difícil, muito carregado. Mas, mesmo assim, a família acreditou que era possível. A
família já orava por ele, a família já intercedia, né? Eu sei que é muito difícil para uma mãe, né? Enfrentar isso. Parece que você já não tinha, na época, o seu pai. Tinha o pai ainda? Não, tinha meu pai ainda. Meu pai você faleceu tinha, esse ano. Seu pai faleceu esse ano. Né? Enfim, a mãe, o pai, né, os irmãos ali naquela situação difícil. E o que vai fazer? Cadê a mãezinha dele? Está ali? Amém. Glória a Deus, né? As suas lágrimas não foram jogadas fora. As suas lágrimas foram depositadas em taças de ouro, né? Juntamente com as suas orações. A gente sabe disso. A Bíblia diz, né, que as orações dos santos são depositadas em taças de ouro. E com certeza, eu sempre digo isso, não desista, não jogue seu familiar fora, né? Não acredite que o diabo quer que você acredite, ou seja, que ele não tem jeito. Tem jeito sim. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu tenho certeza que quando a gente ora por um familiar, a gente quer que aquilo aconteça o mais rápido possível. Mas às vezes não é assim, né? Às vezes ainda falta uma parte, né, da calamidade para Deus agir. Às vezes a gente vai descer ainda alguns degraus a mais no fundo do poço, para que Deus possa nos resgatar de lá. Mas o importante é que Deus age, e Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Eu sempre tenho dito isso à igreja, a minha família, a minha vida, o que Deus fez na minha vida foi fruto de oração de minha avó. E ela orou durante anos e não viu resultado nenhum. E partiu para o Senhor. E não viu ninguém da família se converter. Mas depois da morte dela, todos os filhos chegaram a Jesus. Então, a promessa de Deus, ela não acaba porque a gente morre. A promessa de Deus, ela continua de pé e valendo, até mesmo depois que nós não estivermos mais aqui. Então, Deus age poderosamente. Eu quero chamar aqui a doutora Alessandra, quero chamar aqui o Cláudio, por favor. Venha aqui a doutora Alessandra, o Cláudio. Eu quero chamar a tia Marli, né? A mãe também, né, do Fabiano. Vem aqui, minha irmã. São pessoas que participaram diretamente. Tia Continha. Ah, sim, eu lembro dela. Chega aqui, querido. Amém. Sim, essa aí é antiga. Essa aí é do início da nova vida. Amém. Eu estou chamando essas pessoas aqui porque elas participaram diretamente, né? E se envolveram tanto em oração quanto em ação na recuperação do Cláudio, do Fabiano, né? O Cláudio foi o primeiro que acreditou, né? O Cláudio tinha uma marcenaria, o Fabiano dormia dentro da marcenaria, não tinha outro lugar onde ficar, né, Cláudio? Hoje tem uma casa de recuperação, mas naquela época a casa de recuperação era a marcenaria. É verdade. Era a marcenaria do Cláudio. Aí Jesus trabalhou bastante. Jesus era marceneiro também, né? Por isso. Amém. Glória a Deus. Então, sempre por trás de uma história triste, tem uma família, né, que estava lá orando, pessoas que estavam acreditando no milagre de Deus. Eu digo a você que está passando por algo semelhante na sua casa, talvez um filho, né, muito difícil, uma filha que não ouve, né, um marido que não quer saber de nada das coisas de Deus, ou até mesmo uma esposa, não desista, porque a oração associada à fé e à perseverança, ela vai produzir os efeitos que a palavra de Deus diz que produzem na nossa vida. Então, a caminhada não é, esse período é difícil, porque a gente planta e não vê nascer no dia seguinte, né? A gente queria que nascesse no dia seguinte um novo Fabiano, mas não é assim, né? É um processo de Deus, né? E o importante é que Deus, ele não, mesmo não agindo no nosso tempo, né? Sendo um tempo diferente do nosso tempo, às vezes contrário à nossa vontade, mas Ele faz tudo no tempo certo, e Ele faz da maneira certa, né? Até mesmo essa última experiência, né? O testemunho não podia acontecer antes dessa última experiência. Essa última experiência foi o fechamento de um ciclo, né, na sua vida.
alguma coisa que Deus sabia que ia acontecer. E uma serva tentou até te avisar, para você não ficar apavorado quando isso acontecesse, né? Você lembrou, disse, realmente ela falou que ia acontecer. Então, ela preparou. Mas, na verdade, essa sua prisão, mesmo ilegal, ela cumpriu um propósito de Deus na sua vida. Para você lembrar de onde Deus te tirou e o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida, tá? Porque esse testemunho que está sendo gravado em DVD, eu já falei com ele, a gente está ofertando, né, para ele, porque ele vai em muitos lugares levar esse DVD para compartilhar com jovens, com pessoas que talvez estejam vivendo hoje nessa mesma, irmãos, o número de jovens vivendo hoje aprisionado pelas drogas é imenso, é imenso. O número de jovens envolvidos no tráfico para manter o próprio vício é imenso, né? E a gente sabe que, por mais que as casas de recuperação trabalhem em cima disso, mas não tem apoio nenhum do governo para fazê-lo, né? Então, são praticamente vidas que estão se envolvendo para que isso possa acontecer, né? Mas um testemunho como o dele pode ser toda a diferença na vida de um rapaz, de uma moça, que esteja vivendo a mesma situação que ele viveu naqueles dias. Eu sei que o final da história, às vezes, é muito diferente. Quantos jovens hoje estão sendo ceifados por causa disso? Não tiveram a mesma oportunidade, não tiveram o mesmo tempo. Mas aqueles que estão lá e que disserem, sim, eu quero que Jesus transforme a minha vida, vão ter a mesma oportunidade que o Fabiano teve. E eu creio que esse testemunho que estamos gravando hoje aqui, ele tem a ver com o que Deus vai fazer a partir de agora, não só em você, mas através de você, na vida de outras pessoas. E eu queria já orar por isso aqui, pedindo a Deus, quem aqui tem parentes, familiares, amigos, pessoas bem próximas de você, que a família está sofrendo por envolvimento de alguém da família no vício de drogas? Quem tem pessoas assim? Olha aí, ó. Olha quantas mãos. Eu vou pedir para você ficar de pé onde você está. Você que tem parentes, familiares, amigos, pessoas bem próximas que estão sofrendo porque alguém está nessa cadeia, alguém está nessa prisão chamada dependência química de drogas. Senhor nosso Deus, eu creio que ainda hoje Tu continuas operando assim como fizeste na vida do Teu servo, o irmão Fabiano. Eu sei que ainda hoje, ó Deus, há anjos que são levantados por Ti, como foi o Cláudio na vida do Fabiano, como foi a doutora Alessandra na vida do Fabiano, nos momentos em que parece que tudo não está perdido, mas alguém é usado por Ti. E quem sabe um desses anjos são essas vidas que estão de pé agora. É essa mãe que tem orado, é esse tio, essa tia, esse avô, esse amigo que tem se envolvido espiritualmente através da oração pela vida dessas pessoas. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que Tu use essas vidas que já têm orado, que já têm falado, que já têm aconselhado, que já têm intercedido. Usa, Senhor, essas vidas para, como anjos de Deus, agirem na vida dessas pessoas. Pai querido, nós estamos aqui hoje clamando, aproveitando esse momento de testemunho, para dizer que Tu és ainda o mesmo Deus de ontem, Tu és hoje. E nós acreditamos que essas vidas podem sim ser, ó Deus, transformadas. Por isso, Pai, nós oramos por Ti, oramos a Ti, para que eles sejam alcançados. E que esses irmãos e irmãs que estão de pé nessa noite na Tua casa, nunca percam as esperanças. Nunca deixem de orar, nunca deixem de testemunhar, nunca deixem de abrir os seus lábios e declarar a cura e a libertação dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Amém e amém. Não desista, convide para um congresso de jovens, convide para um congresso de adolescentes, convide para um congresso de libertação, como vai acontecer agora no final do mês na nossa igreja. Sabe por quê, querido? Porque você não sabe quando é que Deus vai agir, mas através de um convite, tudo pode começar a acontecer.
Então, nunca desista dessas vidas. Eu quero convidar todos a ficarmos de pé, né, e agradecermos a Deus por esse testemunho que a gente está hoje aqui, usufruindo dele, né? E eu posso dizer para você que, às vezes, o pastor é a menor parte do testemunho. Há coisas que Deus faz na vida dessa igreja que eu e os pastores não ficamos nem sabendo, porque Deus opera e a gente nem viu como é que foi. Muitas vezes a gente toma conhecimento que alguém vem, faz um gabinete, fala, a gente conhece a história, como eu conheci a história do Fabiano e da Jaqueline, porque eu acompanhei através de gabinete. Mas eu quero dizer que há muitas coisas que Deus vai fazer através de você, na vida de pessoas que talvez nunca entrem no gabinete pastoral dessa igreja. Mas esse Deus que nós servimos, Ele faz assim, Ele serve dessa maneira. Eu não sabia, né? Eu soube da primeira vez porque eu indiquei a doutora Alessandra para ela fazer essa ajuda ao Fabiano. Mas essa segunda vez agora, eu não estava nem sabendo o que estava rolando. Quando ela me ligou e disse, bispo, o Fabiano foi preso, né? E eu estou aqui, mais com outros irmãos que estão me ajudando e tal, nós vamos tentar resolver isso. O senhor ora aí porque o negócio é complicado, né? A justiça, como eu disse, brasileira é muito morosa, tudo muito difícil, tudo muito truncado, principalmente quando não se tem aquela coisa de pagar, de fazer para acontecer. Não, era no amor. E mais uma vez Deus operou, porque acontecia na sexta e no domingo ele já está com o alvará de soltura expedido, né? Eu tenho certeza que Deus usou a irmã, a doutora Alessandra, Deus usou, mas houve algo também sobrenatural da parte de Deus. Ela foi um instrumento nas mãos de Deus para que isso pudesse acontecer. Então, queridos, isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja é isso, é um organismo vivo, é um corpo vivo, que quando uma parte do corpo é ferida, todo o corpo trabalha para produzir os anticorpos necessários para combater aquela enfermidade, aquela infecção. Por isso que Jesus falou que a igreja é o corpo. É o corpo. Você faz parte desse corpo. E o testemunho do Fabiano e da Jaqueline é o teu testemunho também, de uma igreja relevante que tem feito a obra de Deus nesse lugar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque humildemente Tu ainda nos usa. Tu poderias não usar mais nenhum de nós, porque afinal de contas somos tão falhos. Somos, ó Deus, tremendamente imperfeitos. Mas Tu ainda és um Deus que usa a nossa imperfeição para mostrar aquilo que Tu podes fazer, mesmo diante das nossas impossibilidades. Eu Te agradeço, ó Deus, por estarmos nessa noite felizes, alegres, desfrutando, ó Deus, de algo que ao longo de anos foi feito na vida do Fabiano e da Jaqueline. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Há muito ainda de Deus por fazer e por realizar através da vida desse casal. E nós te agradecemos por isso e por todos os irmãos que se envolveram nessa história e se tornaram como anjos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e continue fazendo com que essa família e essa igreja nunca deixe de pregar e de exercitar a fé e a palavra de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.